Ora, e por falar em criatividade, cidades e criatividade, é o que traz aqui o Carlos Martins, presidente da direção da ADIT, que é a Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas. Ele também é membro do Conselho Nacional de Cultura, na secção das Artes, licenciado em Economia e possui um MBA em Gestão Empresarial e uma pós-graduação em Turismo Cultural, doutorado em Geografia, com a tese Clusters Criativos em Espaço Urbano. É fundador e sócio da Opium Limitada, que se dedica ao planeamento urbano, cultural e criativo. Já realizou projetos em todo o território nacional. Também, e acho que é interessante, é coautor do estudo macroeconómico de desenvolvimento de um cluster de indústrias criativas no norte de Portugal. Portanto, Carlos Martins, chamo ao palco para a intervenção. Bom dia, boa tarde a todos. Quando fui convidado para vir cá, antecipei uma coisa que acabou de acontecer, que é, embora agradecendo à organização e dando os parabéns pela excelente organização que está a ser este TED, há sempre este risco, que é, num projeto aberto, aberto não só a nível internacional, como também aos temas, há sempre o risco, depois de uma fantástica apresentação, vir alguém que nos vai dar uma seca, muito próximo da hora do almoço, que nos vai cansar, que vai falar de coisas que são muito menos interessantes, e por isso apetecia-me falar só de um slide, que é o primeiro que eu tenho, e ficar por aí. Mas como eu queria justificar o resto da minha tarde aqui para ter a oportunidade de continuar a ver estas fantásticas apresentações, eu vou-vos dar a seca toda. Depois da hora do almoço eu vou a qualquer lado, não vos quero ver pela frente. E aquilo que eu vos queria dizer é um bocadinho aquilo que o Luís acabou de dizer no fim. Façam aquilo que vos dizem para não fazer. Era no geral aquilo que eu vos queria transmitir. Não porque é simpático, não porque fica bem nos TEDs dizer estas coisas, mas porque nós precisamos que seja assim hoje. E portanto o que eu venho falar aqui é de política. Não venho falar de tecnologia, não percebo nada. Não venho falar de design, não percebo nada. Não venho falar de muita economia, que tem média de 9,5. Venho falar de participação, venho falar de intervenção. Venho falar daquilo que me parece, do baixo do meu conhecimento, ser o que nós precisamos de discutir hoje em Portugal. E falo em particular de uma região onde vivo, onde trabalho, que é a região norte de Portugal, mas cujos problemas não são tão diferentes das outras regiões do país. O que eu vinha aqui fazer era trazer-vos 4 constatações, opiniões pessoais, não comprometem a instituição no qual trabalho, porque nós estamos aqui individualmente a dizer aquilo que pensamos sobre a vida. 3 ideias, neste caso para a tal região, para a região norte de Portugal, onde trabalho e onde hoje também tenho a responsabilidade de dirigir esta associação. 2 exemplos concretos, de 2 tipos de propostas que me parecem produzir valor e que são exemplos daquilo que estamos aqui todos a falar hoje, e um pedido concreto a cada um de vocês. Fiz aqui uma asneira? Não. Primeira constatação. Não podemos querer um mundo que já acabou. Todos os dias aquilo com que somos afundados em termos de comunicação, aquilo que nos propõem como serem as nossas lutas de futuro, são sempre regressos ao passado. E esse mundo acabou. E, portanto, aquilo que é muito importante perceber é o que é hoje diferente daquilo que era há 5, 10, 20 anos atrás. Eu não sei tudo sobre isso, nenhum de nós sabe tudo sobre isso, é demasiado complexo este mundo em que vivemos hoje, é sofisticado e tem muitas camadas de interpretação e leitura, mas há algumas coisas que hoje começam a ser verdades mais ou menos claras. Vivemos uma profundíssima transformação demográfica. Eu não tínhamos falado sobre isto hoje, acho que é absolutamente decisivo para percebermos o mundo em que vivemos, o quantos somos e onde estamos. E onde estamos é cada vez mais nos espaços urbanos, nas cidades. Gostemos ou não, essa é hoje a nossa realidade. Em 1800, só 3% da população do mundo vivia em cidades. Em 100 anos, multiplicou por 3 este número. 50 anos depois, volta a multiplicar por 3. Estamos a falar de um crescimento exponencial que tem ganho cada vez mais ritmo e que leva a que finalmente em maio de 2007, 50% da população do planeta tenha passado a viver em cidades. E isto muda tudo sobre a forma como nós percebemos o planeta em que vivemos e o país em que vivemos e a Europa em que vivemos. Hoje, grande parte da riqueza do mundo é produzida em poucas cidades. Em 2050, 75% dos habitantes do planeta viverão em cidades. E, portanto, se queremos perceber onde estamos e para onde estamos a ir, é fundamental percebermos a questão da demografia e a questão da geografia, que são ciências que temos que voltar a estudar e temos que voltar a aprender. Mas também um pouco de economia. Também é, hoje,
E o problema não é o FMI, não é a crise da Prime, não é a crise do déficit de Estado, é muito mais do que isso. É perceber que economia é esta, ou seja, como é que hoje se produz valor, como é que se distribui valor e como é que daí se gera emprego e riqueza. E esta é uma questão que é absolutamente essencial e não precisamos de fazer cursos superiores. Eu tive 9,5 na faculdade, portanto não sou um grande exemplo sobre aquilo que pode ser a grande aprendizagem sobre economia, mas algumas coisas são elementares e até eu consigo passar-vos. Nomeadamente a ideia de que todo o modelo que nós vivemos, este modelo capitalista que nasce da Revolução Industrial, tinha um pressuposto que o Sr. Adam Smith, na altura, assumiu como um pressuposto que naquele contexto não havia qualquer dúvida que fosse verdade, mas que hoje deixou de ser verdade. Era que havia um conjunto de recursos na natureza que permitiam uma produção industrial em série inesgotável. E esses recursos eram o ar, a água, a energia. Só que eles esgotaram-se. E, portanto, todo o modelo económico no qual assentou o desenvolvimento que nos permite estar cá hoje, temos tido educação, temos tido empresas, temos tecnologia, temos a conta no banco, temos a nossa casa, todo esse modelo que permitiu este tipo de desenvolvimento do mundo ocidental termina com uma limitação que não era a limitação inicial e que hoje é estrutural. E, portanto, nós não podemos continuar a ter este modelo, consumimos este tipo de recursos para produzir este tipo de valor, este tipo de riqueza e este tipo de empregos. Portanto, ninguém sabe, como disse muito bem há bocadinho aqui o orador, ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas sabemos que isto já aconteceu. E, portanto, não podemos partir do pressuposto que estamos a lutar pelo mundo que não é este. Este é o mundo onde estamos hoje. E esses também. Podemos não gostar, podemos manifestar-nos em todas as conferências do grupo dos 8, dos 20, dos 50, mas, de facto, nós estamos globais. Nós somos globais. Nos mercados, na tecnologia, na cultura, na economia. As pessoas, hoje, globalizam as suas redes todos os dias, em todos os suportes. E, portanto, a primeira ideia de fundo, a primeira constatação, é que tudo mudou e mudou de forma dramática. E este é o nosso pressuposto para aquilo que podemos continuar a refletir sobre aquilo que é o nosso contexto hoje. Enquanto o mundo mudava rapidamente, havia um pequeno país, periférico, no canto de uma Europa rica, num mundo ocidental que liderava a economia, a cultura, a produção de valor no mundo, um pequeno país que se ia afundando. E, portanto, o nosso problema, o problema de Portugal, não é o problema de há 2 anos, da crise financeira, da maior crise da história. O problema de Portugal, e vamos ver, e vemos isso em qualquer estatística de longo prazo, e é importante perceber as longas séries temporais em relação à economia, esta perda tem vindo a acontecer desde há 50, em alguns casos, há 60, há 100, há 200 anos, em alguns dos indicadores. Mas neste momento atingiu um pico. Nós estamos hoje a viver a maior taxa de desemprego dos últimos 90 anos. Não é dos nossos pais, é dos nossos avós. Nós estamos a ver a pior dívida externa dos últimos 120 anos. Trisavós, tetravós. Nós estamos a viver a pior taxa de poupança dos últimos 50 anos. Isto quer dizer que não conseguimos investir porque não poupamos. E não é aquela coisa que estamos a ver acima das possibilidades, é que nós, país, não temos um estoque de capital suficiente para investir nas transformações que temos que fazer. Isto é dramático para o nosso futuro próximo. Temos a segunda pior taxa de imigração dos últimos 100 anos. Claro. Claro. Se não conseguimos investir, se não conseguimos gerar valor no nosso território, é claro que as pessoas saem. E quem é que está a sair? Já não são os tolhas e as empregadas de limpeza dos anos 50 e 60, são os talentos, são os cérebros, são as pessoas com talento. São, se calhar, alguns de vocês daqui a algum tempo. E, portanto, nós temos que, algum dia, parar este processo. Isto já não se para devagarinho. Isto já não se para com pequenas adaptações, na minha opinião. Isto para-se com transformações estruturais, que eu diria, e atrevo-me a usar a palavra, revolucionárias, no sentido da transformação radical daquilo que é o nosso sistema de vida e aquilo que nós acreditamos ser a construção do nosso país. No caso da região norte, a coisa ainda é pior. Cerca de 80% é a capacidade que nós produzimos de valor face à média nacional. Portanto, o norte de Portugal, que era tido como uma região mais exportadora, mais empreendedora, onde as pessoas viviam relativamente bem, embora com baixas qualificações, hoje não é verdade isso. Vivemos muito abaixo da média nacional. Pior, somos a terceira região mais pobre da Europa. Só ultrapassados pela Guiana Francesa, que nem sequer está no território europeu, e por uma região grega que eu não tenho coragem de tentar dizer o nome. Pior do que isso, quanto mais o mundo está a ser urbano, menos o norte de Portugal está a ser urbano. A cidade do Porto, entre os censos de 91 a 2001, foi a cidade do norte de Portugal que mais população perdeu, em termos absolutos e relativos. Perdeu mais do que Montalegre, ou que Vimioso, ou que Vinhais, ou que outro território qualquer do interior. Foi o município do norte de Portugal que mais população perdeu em termos relativos. Portanto, nós estamos a ir em contraciclo com tudo o que está a acontecer à nossa volta. É claro,
vemos as consequências disso. Para mim, isto é uma opinião muito pessoal, isto tem alguma coisa a ver com o modelo de governação que temos no nosso país. Não queria entrar neste debate que tende a ser maltratado, mas é importante voltarmos a dar poder às pessoas próximas do sítio onde esse poder se exerce. Isso é outra conversa. No entanto, alguns ativos que, na minha opinião, são suscetíveis da exploração. Nós somos, ainda, e nós, Portugal e nós, região norte, uma das áreas mais jovens da Europa em termos da média etária. Somos também relativamente populosos em termos da nossa densidade, portanto temos algumas características que têm a ver com esta fase de competitividade no planeta. Temos 1/4 dos investigadores de Portugal, 1/3 das unidades de investigação, portanto há a produção de conhecimento na região e continuamos a ser, embora com menos valor acrescentado, uma região exportadora. Ou seja, continuamos a estar em contacto com o mundo naquilo que é a nossa capacidade de fazer circular aquilo que pensamos, que servimos, os produtos que produzimos. Quarta constatação. O mundo mudou, Portugal não está bem, o Norte está um bocadinho pior. Então, nós percebemos todos hoje, e penso que não é nenhuma novidade, estamos aqui a falar sobre este assunto agora, que nós temos que mudar de políticas, de ferramentas, da forma como construímos a nossa vida, as nossas empresas, o nosso território, a nossa vida. E essas ferramentas não são aquelas que nos têm vindo trazer de forma diária nos telejornais, nestes supostos debates políticos, nos quais já ninguém quer participar. Também, na minha opinião, não são aqueles que fazem com que as pessoas encham as avenidas das liberdades deste país. Penso que não são exatamente essas as coisas, todas, pelo menos, que nós temos que vir a conversar neste futuro próximo. Não venho aqui, tipo, missionar, dizer-vos quais são, também não sei, mas penso que vale a pena abrirmos o horizonte, alargarmos o âmbito desta discussão. E, portanto, percebermos quais são os pontos das agendas que temos que passar a usar na nossa vida pessoal, profissional, coletiva. E não tenho nenhuma dúvida sobre isso, ou pelo menos é um pressuposto de fé no qual acredito profundamente e que me motiva todos os dias a acordar e a trabalhar ou a fazer a minha participação cívica nos diversos horizontes da nossa vida, que está na cabeça das pessoas, está nas suas competências, está na sua imaginação, está na sua capacidade de produzir ideias a partir de outras ideias, grande parte da solução. E embora digamos isto há muito tempo, não é isto que nós fazemos todos os dias nas nossas empresas, nas nossas escolas, em nossa casa. E, portanto, é muito por aí, na minha opinião, que está a grande parte da solução. Mas há outro sítio onde nós temos que voltar a pensar, que é a questão do território, a questão da geografia, a questão dos espaços urbanos. Nós maltratamos muito os sítios onde vivemos, os nossos habitats. Nós achamos que planear território é uns senhores engenheiros e uns senhores arquitetos dizerem como é que é a ocupação do solo naquela cidade, onde é que se pode construir casas, onde é que há jardim, onde é que há uma rua, onde é que se põem os semáforos. Isso não é planear habitats, não é planear o sítio onde nós queremos ser felizes. Nós temos que querer participar nesse processo, mais do que votar de vez em quando. Nós temos que discutir os sítios onde vivemos, temos que participar com as nossas ideias, dar os nossos contributos de forma colaborativa para construir melhores sítios onde nós possamos ser felizes. Mas também precisamos de fazer de forma livre. E penso que está cá, neste assunto, grande parte da questão. Será que ainda somos capazes de pensar por nós próprios? Será que não vamos atrás do primeiro rebanho que nos puxa? Será que temos esse sentido crítico apurado? Será que fomos educados para isso? Não fomos. E por isso é mais difícil ainda o exercício de fazer bem. Mas é esse o exercício fundamental que nós precisamos de fazer na nossa vida e que o nosso país precisa que nós façamos, na minha opinião. E, portanto, na minha modesta opinião, e enquanto presidente desta instituição que se chama ADICT, que é a Agência para as Indústrias Criativas, que vale o que vale enquanto instituição, mas que é uma forma de poder participar também neste debate, entendo que vale a pena nós construirmos uma nova economia baseada no talento e na criatividade, como já disse, partindo do pressuposto que estas fases do nosso processo de crescimento coletivo, enquanto sociedades, não são mutuamente exclusivas. Nós podemos ser ao mesmo tempo agrários, industriais, prestadores de serviços, criativos, urbanos, rurais, podemos ser isso tudo ao mesmo tempo e temos que ser essas diferentes fases, mas há uma forma de produção de valor hoje que é diferente, de facto temos que perceber. Nesta economia criativa, na economia das ideias das pessoas, ela hoje já vale 8% do valor de produção mundial. Ela já produz 700 mil milhões de euros na economia da Europa. Ela já emprega 6 milhões de pessoas neste continente. Mesmo em Portugal já é o terceiro maior setor depois dos produtos alimentares e do têxtil. E vale 6.500 milhões de euros na nossa economia, já. No Norte de Portugal ainda não chega a 1 milhão de euros, mas é um contributo razoável para este universo. Achamos que temos que fazer crescer este tipo de produção de valor. O que é que temos que fazer para isso? Não há milagres. Não há soluções milagrosas. Não há varinhas mágicas que nos vão resolver o problema. Portanto, depende agora de cada organização, de cada pessoa fazê-lo. Na nossa opinião, há pelo menos 3 elementos essenciais para esta agenda. O espaço urbano,
a capacidade de produção de valor económico e as pessoas. E o indivíduo, quer na sua competência criativa, no sentido tradicional com que nós olhamos, quer no nosso dia-a-dia, no tal espaço de contexto onde nós nos movimentamos diariamente. Podemos ser criativos em qualquer uma dessas dimensões. Não precisamos dominar toda a tecnologia, todo o design, toda a arquitetura para podermos ser absolutamente criativos no nosso contexto. Precisamos repensar a forma como fazemos cidades. Pensamos em encontrar novos espaços para as pessoas serem criativas. Não é dizer, vai para ali a ser criativo durante 20 minutos, faz um brainstorming e torna-te criativo. Vai para aquela escola fechada em 4 paredes com mais de 30 crianças e ser criativo durante meia hora, que é a hora da aula, porque tens que descansar a seguir. Esta ideia de que nós forçamos a capacidade de produzirmos boas ideias não faz nenhum sentido. É claramente um mundo bottom-up e não um mundo top-down, e temos que aprender com isso. Precisamos de mudar tudo na educação. Tudo. Esta educação de ditados e de cópias foi feita para um processo industrial em que era preciso saber fazer bem em série. Ora, se a economia mudou, a educação também não pode ser aquela. E ela continua a ser a do ditado e a da cópia. E precisamos de aceitar aquelas pessoas que não compreendemos. Precisamos de aceitar aquelas ideias que nos parecem não fazer sentido. Precisamos de aceitar as pessoas que são diferentes. Precisamos de defender a diversidade, independentemente de concordarmos com cada uma das ideias e cada uma das pessoas com que nos cruzamos. Precisamos de atrair talento. Precisamos de reter o que temos e atrair novo. Precisamos ter cá, a viver na Covilhã, neozelandeses, africanos, americanos, locais, professores universitários, estudantes universitários. Precisamos de nos mixar nesta capacidade de viver globalmente em cada um dos lugares. Precisamos de encontrar novas formas para que isto faça sentido como uma cadeia de valor integrada. E precisamos de ter maior escala. Nós, na nossa forma de organizar território, não somos suficientemente competitivos à escala internacional. No Norte de Portugal, nós, pelo menos em termos da ADIC, pensamos organizar-nos de outra forma. Nós temos que perceber uma coisa, eu vou passar à frente para acabar o tempo, que é, nem sempre nós olhamos para o nosso território assim, estamos habituados ao município e à pequena aldeia. Este contexto urbano integrado, que é o Norte de Portugal, que é um contínuo cultural, social e económico, tem 5.800.000 pessoas. Tem mais do que a área metropolitana de Barcelona. E tem mais do que Lisboa. E nós vemos sempre como uma pequenina cidade de 200.000 habitantes quando falamos com o resto do mundo. Não pode ser. Terceira questão é como é que nós podemos ligar isto tudo. Não vou falar muito sobre esta estrutura da ADIC, também é suposto estamos aqui a fazer divulgação das nossas entidades, mas é importante percebermos que temos que tratar destas questões, das pessoas, dos negócios, dos lugares, conhecendo, produzindo, disseminando, distribuindo conhecimento, ligando o que não está ligado e promovendo para fora aquilo que nós já somos. No nosso caso, vamos trabalhar no mercado brasileiro, Macau e China e Espanha como mercados-alvo nos próximos anos e vamos concentrar todos os esforços neste sentido. E trago 2 exemplos concretos para acabar a minha longa conversa. O João Seabra é um jovem do Porto, que foi aluno do Álvaro, que vai falar a seguir, ele pode explicar melhor a sua história, que eu nem conheço particularmente bem, embora já me tenha cruzado com ele e com a sua empresa algumas vezes, e que é um exemplo muito simples de como é que é possível nós sermos globais a partir de uma empresa que ainda está numa incubadora de uma universidade, ou até há muito pouco tempo estava numa incubadora. Em setembro de 2008 era uma pequena unidade dentro de uma incubadora de uma universidade, hoje está já em Los Angeles. Portanto, já tem projetos em Hollywood, como tem na BBC, como tem noutros países do mundo. E pedi ao Álvaro depois que me ajudasse só nos seus 30 segundos de tolerância comigo a falar um bocadinho mais sobre este assunto. Tem grandes empresas, trabalha em muitos setores, mas eu queria trazer um exemplo na sequência daquilo que disse o Luís há pouco, de uma forma muito mais simples de nós gerarmos valor a partir daquilo que somos. Que é a Dona Maria, que é uma senhora que vive numa aldeia, em Paredes, com que me cruzei, senhora essa com que me cruzei aqui há uns tempos, há pouco tempo, e ela contou-me uma história que eu achei divertidíssima e não podia deixar de partilhar aqui. A senhora dedica-se ao negócio dos grilos. Mas não estes grilos 3D, Disney, não. Aos grilos verdadeiros. Aos grilos que se apanham nos campos, que cantam, que têm ciclos de vida, que têm uma atratividade pela produção musical que vão fazendo, e ela percebeu, porque estava desempregada, porque tinha acabado de... Ela servia numa casa, o senhor faleceu e ela ficou sem emprego. Então olhou à sua volta e percebeu onde é que eu posso sobreviver neste contexto. Então criou um negócio de recolha e distribuição de grilos. Basicamente, ela trabalha o segmento das romarias, das escolas públicas e do espaço público, nas feiras e nas praças, etc. Ela convoca os miúdos lá da aldeia, na altura própria, que é agora, nesta altura do ano, a irem aos grilos, que é uma coisa que os miúdos já faziam com algum prazer. E há técnicas para tirar os grilos das tocas que vocês imaginam que são bastante eficazes. Ela montou, em regime de subcontratação, uma equipa de 10 pessoas que fazem isto, 10 miúdos, trabalho infantil, não controlado pela Segurança Social, que não paga impostos,
E concebeu um modelo de negócio em que não vende o grilo, ela vende o grilo e a respectiva casa. Percebeu que na China se fazem essas casotas de grilo de plástico por pouquíssimos cêntimos, mas ela valoriza o grilo mais a casa por 5 euros. Portanto, ela tem uma taxa de lucro, já depois de pagar aos miúdos e todo o trabalho, toda a logística, de 90%. Ela, entretanto, o negócio evoluiu, falei com ela há poucos dias, e ela já tem um modelo de just-in-time. Portanto, ela já não faz stock nas suas próprias instalações, os miúdos têm que se tocar em casa e ela, quando quer, manda vir. Então, portanto, produz emprego, o próprio, e os 10 miúdos que, pronto, não é oficial, mas estão empregos e têm dinheiro para as suas coisitas, e trabalha em setores criativos, na música, no design, porque concebe o próprio casinha onde vai vender os grilos, e, pronto, e no ambiente, embora pela negativa, mas os grilos já iam ser apanhados pelos miúdos e já. E, portanto, depois disto, e com esta história de quanto é simples ser criativa, olhando para o contexto, olhando para uma forma diferente de fazer as coisas, deixo-vos só um pedido, que é, sejam criativos nestas dimensões, nestas diferentes dimensões do que é ser criativo, mas sempre sejam radicalmente livres. Não sigam aquilo que vos dizem que é ser criativo, e sigam também aquilo que o próprio Facebook de hoje, nós estamos todos a ser acompanhados para o mundo, fica aqui a confirmação, há bocadinho registrei isto, enquanto se falava no Teto de Covilhã, o Edson já veio atrás de nós e vem confirmando aquilo que estamos aqui a dizer. Ele diz, como diria o Matilde Olavo, o importante não é conseguir tudo o que queremos, o importante é nunca deixar de querer. Obrigado.